Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula de A Estética do Corpo. Eu sou o professor Jocélio e estou com vocês aqui em mais um momento de descoberta. E hoje temos um assunto muito interessante, muito gostoso, está aí na tela para vocês. Olha só, estamos na atividade número 5 e vamos falar sobre #Cinemateca. Vamos falar sobre o que é uma cinemateca, o que aborda esse assunto, como que ele pode ser utilizado dentro da proposta aqui do nosso componente. E para dar continuidade a esse assunto, nós temos uma equipe. Sempre estamos trabalhando em grupo aqui. Primeiro, eles, os nossos maravilhosos, necessários intérpretes de Libras. Temos aqui a nossa querida Kátia, logo mais aí o Marcos estará conosco. Sejam todos bem-vindos, levando a nossa voz a toda a comunidade surda. Aproveito para dizer que este é o meu sinal, Jocélio. Já aqui hoje temos aquela convidada maravilhosa, especial, Promara. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, professor Jocélio. É um prazer estar aqui. Eu sempre à frente do componente de número 3, né? Lutas como prática corporal. E hoje acompanhando o professor Jocélio com um assunto que nós já desenvolvemos nas nossas aulas, porque nós falamos muito sobre cinemateca. Exatamente. Então, a Promara hoje veio me dar um apoio aqui, trazer a contribuição dela para a gente continuar a desenvolver assim a nossa interdisciplinaridade, a nossa parceria. E para começar, temos a nossa frase de reflexão na tela para vocês. Olha só, que tal tomarmos um café, darmos uma volta no parque ou irmos ao cinema pelo resto das nossas vidas? O que você acha desse convite, Promara? Eu gosto dos três, gosto muito. Então, todo dia, eu acredito que eu fico com um café, porque é o que está mais à mão. Ir ao parque, eu preciso organizar aí minha agenda, e ao cinema também preciso, mas são 3 dicas espetaculares para toda a vida. Muito bem, a gente faz esse momento de descontração para a gente conseguir fazer realmente um link com o nosso dia a dia. Será que eu não utilizo, não trabalho com audiovisual? Hoje, na contemporaneidade, a gente vem descobrindo aí que a todo momento nós temos essa questão do audiovisual presente, latente. Você abre o celular, você tem ali produções audiovisuais que estão reproduzindo, trabalhando com a estética do corpo, que é o nosso componente. Já falando do nosso componente, nós temos agora aqueles momentos print, que são as informações norteadoras que são importantes a gente sempre relembrar. Olha só, primeira tela aí tem as competências e habilidades, você professor e estudante pode dar um print. Temos também a unidade curricular que o nosso drone traz, que é muito além das palavras. Continuando o momento print, temos também a competência socioemocional organização, que é a gente realmente perceber onde nós estamos na aula de número 41 e também trazendo-nos aí a proposta de alguns materiais que vocês podem utilizar, respeitando sempre a realidade da unidade escolar. Aí a gente faz aquela retomada, né, que na aula anterior nós falamos aí sobre a célula coreográfica, projetos de vida que estão relacionados à linguagem da dança, trabalhando também com a estética do corpo. E, por último, nós temos aí os objetivos e os objetos de conhecimento deste componente da trilha que nós estamos traçando aqui no nosso conhecimento, na nossa jornada. E chegamos àquele momento que é a atividade 5 em si, que é o que nós estamos desenvolvendo, pensando nos eixos que são investigação científica e processos criativos. Promara, você está trabalhando com processos criativos lá no seu componente? Sim, a investigação científica, eu digo que mesmo quando ela não aparece, ela precisa estar presente durante o processo. É por meio da investigação científica que nós conseguimos resgatar algo que não ficou correto, pensar em algo que não sabemos, descobrir novas propostas e por meio de, como já demos orientações, de materiais realmente, por isso que a gente fala na questão do científico, né? Materiais realmente de confiança ali para trazer conhecimento a todos eles. Quer dizer, eles vão em busca, né, desse conhecimento. E o processo criativo, até porque eles estão elaborando filmes, né, curtas sobre lutas, então tem que ser bem criativo para fazer coisas bem bacanas aí. Olha só, já fazendo o link com o que a Promara trouxe, nós estamos num espaço pertinente, nós temos aquela mágica que aqui no estúdio nos possibilita, né, que é o Chroma Key, que nos trouxe a uma sala de reprodução e projeção de alguns vídeos, materiais aí audiovisuais, alguns produtos, que pode ser
tanto um vídeo de lutas, né, Mara? Exato. Como um videoclipe, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso componente. Então, nesse espaço que terão as apresentações. Nós teremos as apresentações. Aí na unidade escolar você pode também fazer, né, ou uma montagem, pintar um fundo, fazer uma projeção, uma edição, ou realmente realizar essa mostra, né? Opa. Trabalhando com os projetos de vida que estão relacionados a essas áreas, né, Mara? Isso, exato. Ó, falando no projeto de vida, a gente tem aquele momento com os nossos quadros. O primeiro quadro vocês já conheciam, lembram? A gente tem aí um quadro com todas as palavras norteadoras, são link com as aulas que nós tivemos. Então, tem as danças, o estudo do movimento, a célula coreográfica, lá os fatores do movimento, né? O figurino, tudo que envolve a produção aí de um videoclipe, do audiovisual, as possibilidades que nós tivemos e o que nós estudamos, respeitando aí, né, a pesquisa e os objetivos e objetos de conhecimento. E aí o professor transformou num painel aí de projetos de vida, de profissões que se relacionam com o audiovisual e também se relacionam com a linguagem da dança, né? Alguns deles podem ali estar imersos nessas duas áreas aí de conhecimento, ou podem ser mais pertinentes a uma ou a outra. Eu até trouxe numa aula, né, pro Mara ou pro Mauro Marcel e Farias, para eles falarem quais seriam as propostas mais interessantes ou mais desafiadoras para eles, como vocês estudantes. E nesse painel que acabou de ser mostrado, eu até conseguiria levar para nossas aulas, porque muitas coisas, muitas palavras escritas aí, né, muitos desses quadros, eles estão presentes naquilo que desenvolvemos. Desde a iniciar pelo esporte, no qual nós falamos sobre as artes marciais, né, as lutas, até a questão do cinema em que envolve esses profissionais. Então, realmente, eles estão relacionados. Olha só, já fazendo o link que a Promara trouxe pra gente no nosso mural, projeta aí pra gente, por favor, produção. Nós temos ali a palavra atleta, que já está envolvido ali, imerso dentro dessa produção, sim, né? Sim. E temos as outras, como roteirista, diretor de arte, iluminador, enfim. Muito bacana. E aí, gente, dando continuidade, agora a gente chega no nosso objeto de conhecimento de hoje. O que é uma cinemateca? Você sabe qual é o conceito de cinemateca? Já parou para pesquisar o que seria isso? Como que a gente pode envolver, entender esse processo? Temos algumas definições para vocês, olha só. Então, a Cinemateca é um lugar em que se conservam os filmes e onde são projetados aqueles que não estão mais em circuito comercial. Então não é uma sala de cinema qualquer, né, Promara? Não. Eu tive o prazer de gravar uma externa. Então vocês, estudantes, puderam acompanhar o vídeo da externa. Aqui em São Paulo nós temos a Cinemateca Brasileira, né, que realmente ela tem e ela acomoda ali os filmes, tanto na questão do preparo das películas, do armazenamento das películas. Então é um espaço que tem não só as salas de cinema, onde são projetadas para o público. E aí, essa projeção, as pessoas, elas podem visitar a Cinemateca fisicamente, como também na questão digital aí, né, por meio da... Então, é um espaço muito bacana. A Cinemateca, ela faz a questão do preparo dos filmes, né, e são filmes brasileiros mesmo. Olha, muito legal, muito legal. Então é um lugar de cuidar, de preservar da história do audiovisual, né, Promara? Exato. Ó, nós temos mais um conceito aí na tela para vocês sobre o que é uma cinemateca. Então a Cinemateca Brasileira, como a Promara trouxe pra gente, é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca, uma entidade criada em 1962 e que recentemente foi qualificada como organização social pelo governo federal. Ela dispõe do maior acervo de filmes da América do Sul e é responsável pelo estímulo ao estudo, à defesa, à preservação, como foi dito aqui algumas vezes, à divulgação e ao desenvolvimento da cultura cinematográfica. Isso. Então, olha o quanto é importante a gente ter um espaço que cuida dessa linguagem do audiovisual. Você, estudante que está pesquisando, buscando mais informações, que se interessou em relacionar o seu projeto de vida com a linguagem
linguagem audiovisual, o quanto é importante ter uma cinemateca. Uma das coisas que me chamou mais atenção, né, eu tive a oportunidade de fazer essa visita técnica com a Promara, que gravou, então procurem o vídeo dela aí nas aulas para vocês fazerem, né, ter uma visão geral e pertinente de todos os componentes. Mas o que me chamou mais atenção, Mara, foi a forma dessa transposição da mídia, né? Mídia. Conforme a gente tem um período, uma década, você tem ali uma mídia diferente, como por exemplo o CD, o disquete anteriormente, o VHS, e fazer o armazenamento disso tudo, né, trazer isso tudo para a contemporaneidade, é um trabalho de muito cuidado, muito né? Cuidado. As salas, elas são refrigeradas, os filmes, eles são uns rolos de filmes, né? Então, é tudo muito organizado, não é só um local onde se mantém os vídeos. Nós vemos a preocupação, né? São pessoas especializadas que cuidam dos filmes, tem a temperatura certa de determinada sala e as salas das apresentações, que lá tem 2 salas de cinemas. Uma, ela é bem convencional, parece realmente o cinema como mesmo, essa que tá aqui atrás, né? Como essa que está aqui atrás, e a outra, que é uma sala uma sala de cinema aberto ao ar ali, né? Onde tem as cadeiras, a projeção do telão, que é o que nós entendemos que se aproxima muito com a realidade de vocês, a escola. O telão, né, as cadeiras e a projeção ali dos vídeos de vocês. Tanto os nossos de lutas, quanto o que vocês estão produzindo para o professor. Exatamente. Então já fica essa ideia aí para vocês, né? Que se você tiver a possibilidade de fazer uma projeção dentro da sala de aula, ou então ali ao ar livre, no pátio, na quadra, onde você achar interessante, respeitando a possibilidade da unidade escolar. E para pensar um pouquinho, entender um pouco mais, a gente vai trazer um material audiovisual agora para vocês, um vídeo que ilustra um pouquinho sobre a nossa fala da Cinemateca. Na tela para vocês. Vamos falar de cultura agora? A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo audiovisual da América Latina e está entre as 5 maiores do mundo. E agora vai começar a formar profissionais na área. Você vai conhecer um pouco mais desse patrimônio brasileiro agora na reportagem. Só pode ser essa. Este é um dos tesouros guardados na Cinemateca Brasileira, o pagador de promessas do cineasta paulista Anselmo Duarte, o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro no maior festival de cinema europeu, o de Cannes. O conjunto de prédios de tijolinhos na zona sul de São Paulo guarda a maior riqueza audiovisual do Brasil. Ela existe desde 1940, quando foi criada. Em 84 passou para as mãos da União e de lá para cá tem sido cuidada através do governo federal e de parcerias com organizações sociais ao longo do tempo. A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, como cartazes, roteiros e fotos. A Cinemateca já nasceu gigante, está entre as 5 maiores do mundo. Além de preservar filmes desde que o cinema foi inventado, tem o papel de restaurar obras e divulgar o audiovisual. Outro objetivo será a formação profissional. A gente vai trabalhar para ela se tornar um centro de formação profissional em audiovisual, mais do que de cinema, né? De audiovisual, de formação de profissionais no audiovisual em todas as profissões que compõem, né, a cadeia do audiovisual. Tudo aquilo que diz respeito a você se formar em cinema, em audiovisual, aqui vai ser a escola para isso acontecer. Olha só que bacana, já me deu vontade para Mara de ir lá assistir alguma coisa. Não, e aí, revendo aí o vídeo, vocês viram agora no finalzinho a projeção a sala de projeção ao ar livre? Apareceu bem aí no final, o telão lá de fundo, aí tem uma gravação sobrevoando, né? Então a gente consegue ver esse espaço que foi dito, os filmes, nos rolos de filme do jeito que a gente já falou aqui, né? Sim, Bem interessante. Essa sala que a Promara trouxe aí, ela é bem gelada.
Então a gente tem um espaço, né, que antecede, que é uma salinha onde tem que ser fechada pra gente se adequar ali àquela temperatura, porque quando você entra ali onde estão preservados os filmes, você tá numa outra temperatura mais fria, mais geladinha ainda. Não lembro quanto era. Geladinha, você tá sendo bacana. Eu tô sendo bacana gelada. Ali, bem gelada. É isso. Mas os filmes suportam e eles precisam dessa temperatura, né? Exatamente. Então, nós temos mais um conceito, né, para complementar a nossa fala de hoje, olha só. Então, a Cinemateca Brasileira nasceu no segundo Clube do Cinema de São Paulo, em 1946, organização dedicada à promoção da cultura cinematográfica. Anos depois, o clube foi destruído para dar lugar à Cinemateca do Museu de Ilustração Moderna de São Paulo, que foi em 1948, que mais tarde se tornou a Cinemateca Brasileira, só em 1956. E, posteriormente, a instituição Cinemateca Brasileira, em 1961. Então, a gente tem um histórico, né, um breve histórico do que aconteceu aí dentro desse espaço. Essas mudanças envolvem empenhos administrativos para permitir que o Instituto reconheça publicamente sua missão e, acima de tudo, adquira recursos materiais para o desenvolvimento do seu trabalho. Uma coisa muito legal, gente, de quando a gente visitou esse espaço, que é a Cinemateca, é perceber o quanto o projeto de vida não é só uma profissão e realmente faz parte da vida daqueles profissionais. E um termo interessante, Mara, que me chamou a atenção aquele dia foi que eles usaram a palavra família, né? Porque eles realmente dedicam, vivem ali o seu dia a dia, muitas vezes fora do horário de trabalho, do expediente, eles são acionados para uma emergência, uma contribuição de um material que precisa ali de uma atenção especial. Então eu achei muito bacana, muito interessante o quanto é comovente o amor daqueles profissionais pelo trabalho deles naquele espaço, né? É isso. Bom, gente, agora a gente chega no protagonismo juvenil de vocês. É o momento que vocês, estudantes, brilham, né? A gente falou bastante, mas agora a ideia é vocês trabalharem. Então, o que a nossa atividade propõe? Olha só, compartilhem, vamos dar continuidade à produção do videoclipe. Então, a gente continua produzindo o videoclipe. Compartilhem e signifiquem suas produções. E sejam atentos também às produções dos colegas, registrando suas impressões e reflexões. Reflitam sobre como compreendem os efeitos do sentido e estética do corpo e como nos relacionamos com as estéticas do corpo na sociedade atual. Então, a gente sempre trabalhando com a criticidade, percebendo como o corpo é reproduzido, trazido a essa proposta dentro dos meios de comunicação, das produções audiovisuais, enfim, da forma que vocês consomem o audiovisual e onde o corpo aparece, que estética é esse, de que forma e intencionalidade ele tem. Continuando, a gente vai analisar de que forma. Olha só, através dos costumes, dos hábitos, valores e crenças relacionados do poder de influência, né, que estão presentes nos movimentos corporais e nas significações que fazemos do corpo. Quais são essas estéticas, propostas vinculadas nos meios de comunicações, né, nos veículos midiáticos? Você costuma consumir, compartilhar e reproduzir? A gente discutiu bastante isso aqui, né? Então, quando eu vou ao cinema, quando eu vejo um vídeo lá numa rede social, quando eu vou até a Cinemateca pesquisar para realmente apreciar uma película, eu estou consumindo e também compartilhando e reproduzindo. E aí você se conhece como reprodutor de estéticas do corpo? De que maneira isso influencia na maneira como você se apropria do seu próprio corpo? Então, é aquelas reflexões de pensar quais são os corpos que aparecem, de que forma, em cada período, em cada tempo, que a gente viu que cada década tem aí um estereótipo de corpo sendo reproduzido, né, massificado, e outros dentro de núcleos mais eruditas. Então, é interessante a gente propor essa reflexão e como nós olhamos para o nosso próprio corpo, né? Eu vejo esse corpo, eu percebo que é um corpo que está sendo realmente trabalhado, de que forma dentro dessas produções e como eu percebo isso, tá certo? E aí, percebendo também os nossos avanços, conquistas, aprendizagem em relação ao que se esperava deles nesse percurso, né, de todo esse processo de pesquisa. Também trabalhando algumas orientações que tem aí na tela para vocês como perguntas norteadoras. Porque nós temos agora um vídeo de uma visita do nosso Promauro lá na Cinemateca. Então, a gente vai entender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais desse espaço aí na tela para vocês.
Hoje eu estou na Cinemateca Brasileira, um espaço de preservação, restauro e apreciação do cinema nacional. Vamos conversar com pessoas especializadas em cinema, especialistas, pessoas que estão aqui direcionadas a trazer o melhor do cinema brasileiro para nós e preservá-lo. Então, vem comigo, vamos lá. Olá, eu estou aqui com o Rodrigo, professor de História, pesquisador aqui da Cinemateca Brasileira, e a gente vai aqui falar mais sobre cinema, e dessa vez cinema nacional. Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá? Então, olha, eu vou começar já com uma pergunta que é uma pergunta cabalística de todo grande estudioso do cinema nacional. Qual é o grande filme que você precisa assistir para compreender o cinema nacional? Olha, isso aqui é cinema brasileiro na veia. Qual o filme? Bom, essa é uma pergunta difícil e uma resposta bem subjetiva, né? Por favor. Eu acho assim, é difícil indicar um filme. Eu indicaria mais ou menos procurar saber os filmes que meio que adaptam obras literárias, por exemplo. Ah, bem legal. Pegar, por exemplo, aí um filme... Hora e Vez de Augusto Matraga, do Roberto Santos, pegar um São Bernardo, né, do Richman, pegar Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Né? Então esses filmes, eles trazem ali eles são feitos com muito cuidado, são filmes grandiosos do cinema brasileiro. Então acho que seria aí peças teatrais também, né, que são adaptadas para o cinema. Então acho que são filmes que, para começar a tatear ali o que foi o cinema brasileiro, pegar esses diretores que fizeram essas grandes adaptações. É um caminho. Né? Entendi. Um outro caminho, acho que é pegar filmes que são genuinamente um gênero brasileiro, que é a chanchada, por exemplo. Ah, chanchada. Né? Você pegar os filmes da Atlântida, né? Tem muita coisa no site da Cinemateca Brasileira, no banco de conteúdos culturais ali online, para entender um pouco de onde vem essa cultura da comédia brasileira, né? Que foi depois para a televisão, que a gente conhece toda, né? Da onde vem, por exemplo, esses grandes comediantes brasileiros? Quais são as escolas dessas pessoas? É verdade que pegar esses grandes atores de cinema, de comédia, né? Estão lá atrás, no cinema nos anos 40, 50. É verdade, porque muita coisa a gente deixa de pesquisar, né? Deixa de assistir porque, sei lá, o preconceito porque está em preto e branco, sim, às vezes cinema mudo, né? A gente fica, meio que cria uma barreira para o estudante, para a pessoa mais jovem hoje assistir ao filme, né? Sim, mas esses que eu estou te falando, isso já são cinemas falados. Falados, né? Acho que dá mais ou menos ali um caminho, né? Obras literárias adaptadas, peças teatrais, as comédias achanchadas, né? E eu não deixaria de ver também alguns documentários, por exemplo. Acho que um documentário que é indispensável para conhecer a história do Brasil e como o cinema do Brasil é grandioso é o Cabra Marcado para Morrer. Cabra Marcado para Morrer. Né? Do Eduardo Coutinho. Então acho que fica aí mais ou menos essas dicas subjetivas. Tá, anotou tudo aí, hein? Anotou? Então olha só, uma outra pergunta que era importante para que os nossos estudantes eles entendam o processo de feitura do cinema nacional. Quais são as dificuldades de uma produção nacional, do momento da ideia inicial até chegar nesse local aqui, a sala de cinema? É difícil também, porque existem vários contextos de produção, né? Hoje em dia, eu não sou da área da produção, eu sou da área aqui da preservação. Certo. Né? Então não sei te dizer com tanto apuro, né, o que seriam as grandes barreiras, né, mas de um modo geral o cinema ele tem enfrentado dificuldades ultimamente, sobretudo nos últimos anos, enfim, a falta de investimento, mas assim, existem iniciativas pelo Brasil inteiro de fazer bons cinemas, né, e eu acho que a dificuldade mesmo é no financiamento, né, então você tem lá toda a pré-produção, né, depois a distribuição desse filme é um problema também, existem, né, dificuldades nessa distribuição e a exibição, né, que sempre tem que disputar com o mercado norte-americano, basicamente, com os filmes blockbusters, entendeu? Então sobra muito pouco para o mercado, para o filme brasileiro, né? Mas pensando na produção audiovisual como um todo, não só cinema, mas também outros formatos para a internet, né? A produção audiovisual nacional ela é muito rica, ela emprega muito, né? Ela é muito ampla. Então, por exemplo, aqui na Cinemateca Brasileira, e fazendo um link com a Cinemateca,
né? Nós temos o depósito de obras, o depósito legal de obras financiadas pela Ancine, né? Tá. Todas essas obras que tiveram financiamento, né, pelo governo, elas têm que ter uma cópia depositada na Cinemateca para que a Cinemateca faça a preservação. Desses filmes, dessas obras, né? Então, por aí a gente já consegue aferir que a produção audiovisual brasileira ela é muito grande, né? Ela emprega muito. Mas, como eu te falei, então eu não consigo te dizer com detalhes quais são as dificuldades, mas sim é um longo processo e para chegar até a sala de cinema se enfrentam muitas dificuldades. Acho que a maior dificuldade ainda, eu acredito, que é a competição com os filmes estrangeiros. Sim. Eu tenho uma pergunta capciosa para fazer, né? Claro, a gente que é apaixonado por cinema, a gente sempre vai pela subjetividade. Ainda indo nesse caminho da subjetividade, você indicou vários filmes para os nossos estudantes, anotem, né? Sempre para vocês anotarem as indicações. Fala para mim, um filme nacional que está perdido na história do cinema nacional e as pessoas geralmente não assistem, ou porque ficou lá atrás, ou porque teve uma distribuição complicada, ou porque as pessoas não conhecem, desconhecimento. Uma indicação de filme. Uma indicação de filme, eu acho que eu vou continuar com o meu conselho lá atrás. Pegar aí, por exemplo, algumas adaptações literárias, né? Bacana. Hora e Vez de Augusto Matraga, que é a adaptação do, né? Do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, obrigado. Eu acho que o filme é melhor que o conto. Nossa, esse filme eu não vi, vou um filme do Roberto anotado. Santos, dos anos 60, eu não me lembro se é 65 esse filme. Hora e Vez de Augusto Matraga é um filme lindo, né? Eu acho que vale muito a pena assistir. O outro filme que eu acho que vale muito a pena assistir esse já é mais consagrado, né? Mas é o próprio Terra em Transe, né? Mas que talvez as pessoas hoje em dia não tenham tanto contato, né? É um filme que é indispensável para a história do cinema brasileiro também, né? O Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário que eu citei agora, né? Mas também é um filme que também é bastante conhecido e estudado, né? Acho que a princípio são esses, né? Eu fiquei sabendo não, né? Eu visitei um espaço aqui, que é o espaço do acervo. Como é que eu faço para conhecer esse espaço aqui nesse momento agora, para levar um pouquinho disso para os nossos estudantes? Bom, esse espaço do acervo, nós estamos aqui na sala. Certo. Né? A Cinemateca tem essa sala, que é a sala Grande Otelo, e tem a sala Oscarito, que é a sala um pouco menor, mas é a mais antiga. São espaços de exibição, nós temos o Centro de Documentação e Pesquisa, e mais a parte técnica é uma parte que fica num outro local aqui mais acima, nessa sede da Cinemateca na Vila Mariana. Muito bem, turma. Então fica o convite para vocês visitarem esse espaço, se tiver oportunidade, né? Se não, pelo menos entre no site, faça uma visita aí virtual e conheça um pouquinho mais desse espaço. O que você achou desse vídeo, Promara? Então, gostei muito do vídeo do professor Mauro. Então, foram sequências de vídeos, né? Outros professores também gravaram para outros aprofundamentos. E foi muito bacana o meu vídeo, que eles já assistiram também, né? Foi gravado em outro espaço, eu gravei ao ar livre, assim, porque eu já sabia que o professor Mauro ia gravar nesse, então nós pensamos em gravar em espaços separados, mas foi muito bacana. Vocês podem entrar na internet, buscar a Cinemateca Brasileira, ver como organizarem, como visitar, é um espaço público, um espaço aberto, mas precisa só da organização, né, para conseguirem ir, ou virtualmente, que também é possível. Então, vale a pena aí realmente conhecer esse espaço. Estamos chegando ao final da nossa aula. Fica agora aquela orientação para você, estudante que está sem professor, quer realizar aí toda a pesquisa, responder as perguntas norteadoras que foram propostas aí durante a nossa aula e realmente se apropriar, né, dessas possibilidades e também aumentar o seu repertório assistindo vídeos que falem sobre a fruição de cenas e clipes musicais. E marca a gente lá em Projeto de Vida e também no hashtag Se Liga na Mídia. O que aprendemos hoje? Falamos sobre a atividade 5, compreendemos o conceito de autoavaliação e avaliação coletiva, que é a gente realmente perceber como produzir o nosso videoclipe através desse processo autoavaliativo, e conversamos sobre a pesquisa e sobre o projeto de vida que envolve o audiovisual. Semana que vem a gente tem o Top 10 CMS
SP, na próxima aula aí, com aqueles videoclipes que nós produzimos. Promaro, muito obrigada. Obrigada eu, e aí é assim, hashtag se liga na mídia, a gente se vê. Tchau, tchau. Hashtag se liga na mídia. Tchau, tchau, turma.